como é que vocês estão? Então, hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula. Semana passada trabalhamos sobre os sistemas do corpo humano, dando ênfase no sistema cardiovascular, urinário e endócrino. Falamos rapidamente sobre o sangue e seus componentes, só que a gente não entrou em detalhes. A aula de hoje ela vai focar nesses detalhes. Então, espero que vocês gostem. Vamos lá. E é bom destacar aqui ó, algumas principais características do sangue, que a gente pode ver que ele equivale a aproximadamente de 7 a 8% do peso corporal, ou seja, bastante coisa. Se a gente fazer um comparativo com um homem jovem ou mulher jovem, um homem jovem de 70 quilos, ele vai ter de 5 a 6 litros de sangue, já a mulher entre 4 e 5 litros de sangue. Vale destacar também que o volume sanguíneo ele vai reduzir com a idade e também com a diminuição do índice de massa corporal, que é o IMC. A gente percebe-se que na maturação dos nossos hormônios, a gente vai ganhando essa massa corporal em determinado momento da vida e a tendência é que a gente vai diminuindo. E esse sangue, ele, quando a gente vai fazer doação, por exemplo, doação de sangue, vai até um banco de sangue, você não vai doar tipo 2, 3, 1 litro de sangue, claro que não. É uma pequena quantia que vai estar ajudando, né? Eles colocam numa bolsa para que você possa ajudar uma pessoa que necessita daquele tipo de sangue, né? A gente tem aí várias tipagens sanguíneas que elas vai diferir um sangue de outro. Aí é também importante destacar nessa questão de sangue que quando você está doando o sangue para alguém, o seu sistema ele começa a fazer uma renovação, porque o sangue ele é renovado. Quando a gente está captando vários gases da atmosfera, oxigênio, nitrogênio que entra no sangue, de certa forma eles vão ajudar a renovar esse sangue. Ilustração para vocês a nível microscópico como seria formado esse sangue. Então vocês têm aqui essa artéria, tem umas ramificações que a gente viu lá no sistema cardiovascular. Aí vocês conseguem identificar as plaquetas, as hemácias, que essas hemácias nada mais são do que os glóbulos vermelhos, e os leucócitos, que eles são os famosos glóbulos brancos, que atua principalmente o quê? Na defesa do nosso organismo contra agente externo, que pode ser o quê? Uma bactéria, um vírus ou outro micro-organismo que venha nos atacar, né? A tentar destruir ou desestabilizar o nosso sistema imunológico. É importante a gente destacar aqui que nos glóbulos brancos vamos ter várias células com funções diferenciadas, né? Elas vão ter as suas especificidades. Como assim? Vai atuar em determinada parte do corpo ou em determinado momento que elas são acionadas. Olha só, a gente tem os leucócitos basófilos, os eosinófilos, monócitos, neutrófilos. Aí vai ter o linfócito e também o plasma, que não faz parte do leucócito, mas ele faz parte de 60% do sangue, e assim como o glóbulos vermelhos, que são as hemácias. Falando dessa renovação do sangue em nosso corpo, a gente pode destacar alguns órgãos ou estruturas. Nesse caso aqui a gente tem a medula óssea vermelha. Ela recebe esse nome porque, assim como o baço, vai ter uma alta produção de quê? De hemácias. Elas vão ser maturadas e liberadas para todo o nosso corpo. Vocês conseguem identificar aqui a formação da célula tronco adulta, né? Logo em seguida, ela vai se dividir, né? Vai se especializar em glóbulos brancos e também em glóbulos vermelhos. Que a gente já viu anteriormente que os glóbulos brancos eles estão relacionados com a defesa e os vermelhos com a nutrição, né? Eles vão transportar certos nutrientes para o nosso corpo. Então essas células sanguíneas elas vão ter o quê? Uma vida curta, mas elas são constantemente renovadas pela essa proliferação mitótica. Mitótica que é a nível celular. Então esses órgãos eles vão estar sempre produzindo porque o nosso corpo sempre vai estar demandando o quê? Mais e mais células, principalmente o quê? Sanguíneas. Falando dos leucócitos, eu trago aqui para vocês os 5 principais leucócitos que atuam em nosso corpo, na defesa. O linfócito, monócito, eosinófilo, basófilo e neutrófilo. Vocês conseguem perceber que alguns deles são mais lisos e outros têm uma aparência granulada, como se tivessem umas bolinhas pregadas em todo o seu corpo. Nessa ilustração, a gente vai entender um pouco sobre quais são as funções do sangue. De modo mais simples, a gente tem esse exemplo aqui desse garoto, olha, tem um tubete que vai exemplificar como está essa divisão do sangue, o glóbulo vermelho, o glóbulo branco e o plasma. Aí vocês conseguem perceber que os glóbulos vermelhos, as hemácias, elas estão relacionadas com o transporte de gás, oxigênio e nutrientes.
Esses nutrientes é que vão levar energia, vai estar possibilitando uma saúde metabólica, ou seja, para o nosso corpo, né? Os sistemas necessitam desse sangue. Os glóbulos brancos, além de transporte de hormônios, que também a gente vê lá no sistema endócrino, né? Tem o hormônio lá da testosterona, da progesterona, né? Do testículo, do ovário, da tireoide. Então, ele vai estar transportando esses hormônios também, juntamente com a regulação da temperatura corporal. Então, está relacionado com os glóbulos brancos. E o plasma, ele é uma proteção contra agentes infecciosos, que promove também o que é uma defesa imunológica. Vocês conseguem perceber que nesse vidrinho a gente tem mais plasma no sangue do que glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. Isso também nos faz perceber que existe muita água no sangue e o porquê da importância de beber muita água. O plasma ele produz ele possui cerca de 40 a 50% de água. Então, o nosso sangue ele precisa da água também para ganhar esse movimento, né? Ele ser mais fluido dentro do nosso corpo. Ainda falando sobre plasma, anteriormente eu falei que 40% a 50% é formado por água. E a gente também traz outros dados que fala que 90% do plasma tem água. As pessoas precisam, né, estar bebendo bastante água para que o nosso corpo continue o quê? Saudável. E principalmente o quê? Nosso sangue, porque isso vai ajudar na renovação dele. Aí, olha só, o restante é constituído pelo quê? Proteínas, sais, hormônios, nutrientes, gases e excreções. E também tem a questão do transportar essas substâncias pelo corpo. Então, o plasma, além dele ter bastante água em sua composição, ele também vai ajudar essencialmente no transporte de substâncias. Os eritrócitos, ou as hemácias, mais conhecidas por hemácias, como a gente viu ao longo da aula, elas são as células mais abundantes do nosso sangue. Elas têm um formato de disco côncavo, bicôncavo, na verdade, como vocês podem perceber aqui. E elas vivem em média de 120 dias e, quando estão mais velhas, acabam sendo o quê? Destruídos lá no fígado e no baço. Vale ressaltar que é no baço e na medula óssea que é produzido o quê? Sangue. E esse sangue ele vai ser distribuído em glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas. É importante também ressaltar que quando a gente não tem ferro suficiente no nosso corpo, por isso que a gente tem que estar se alimentando, né, feijão e tudo mais, essas hemácias elas ficam frágeis e acabam não produzindo a hemoglobina. E sem esse ferro pode ocasionar algumas disfunções, como a anemia, que a anemia é falta de ferro no nosso organismo, então você tende a ter células vermelhas mais fracas e não resistentes. E vai possuir o que? Uma anemia. Logo também tem a anemia falciforme. Você está vendo o formato dessa hemácia que ela é o que? Bicôncava. Na anemia falciforme ela tem um formato que? De foice. Esse também já é um atrofiamento. Isso pode gerar vários problemas, assim como também pode levar a uma leucemia, que é um câncer. Câncer a nível de sangue. Já os leucócitos, que são os glóbulos brancos, vai ter duas divisões, que são os granulócitos e os agranulócitos. Lembra que eu falei a vocês que dentro dos leucócitos tinha alguns que a gente chamava de granulados, porque eles possuíam algumas bolinhas pregadas em sua estrutura? Pronto. Então eles apresentam esses grânulos que vão evidenciar o que? No citoplasma, né, da célula. Aí pode destacar o neutrófilo, o basófilo e eosinófilo. Já os agranulócitos, pelo próprio nome já diz, né, A sem, ou seja, não tem grânulos. São os monócitos e os linfócitos. Tomando partida dos neutrófilos, a gente percebe que eles são os leucócitos mais abundantes. Olha aqui, de 50 a 70%. Mas por que ele é abundante? Primeiramente, eles conseguem fagocitar, né? Comer bactérias, destruí-las. As partículas estranhas que estão invadindo nosso corpo. Quando a gente tem uma ferida, por exemplo, a gente se machuca, a tendência é também que forme o quê? O pus, que é uma grande quantidade de neutrófilos que vão morrer combatendo o quê? Os agentes infecciosos, aquele patógeno, aquela bactéria, aquele vírus que está ali tentando entrar. Então, as pessoas acabam fazendo o quê? Arrancando, né? Tirando aquela ferida, e isso é um problema, porque se várias células estão sendo mortas para proteger seu corpo, por que você vai abrir para entrar o quê? Mais agente infeccioso? A gente tem que esperar que a cicatrização se complete. Os sinófilos, por sua vez, eles já representam uma quantidade menor em relação aos neutrófilos. Olha só, de 1 a 5% dos glóbulos brancos. Eles vão combater também invasores de grande tamanho por meio da liberação de enzimas. Isso é muito comum dentro do nosso corpo.
E eles vão secretar o quê? Substâncias que vão atuar em processos alérgicos. Porque é muito comum quando a gente está gripado, principalmente gripado, a gente espirra muito. Então isso é um processo alérgico. Então essa célula ela vai estar ali liberando enzima para que a gente não espirre tanto, né? Claro que quando é uma gripe muito forte, elas demoram mais tempo para atuar. Os basófilos também já representam uma numeração bem inferior aos eosinófilos. Olha só, de 0,5 a 1%. Ele tem um núcleo de forma irregular, como vocês podem perceber, e a sua função é liberar o que? Histamina. E a ação anticoagulante vai ajudar na coagulação do sangue. Os monócitos, por sua vez, eles representam de 2 a 8% dos leucócitos e eles são as maiores células do sangue. A nível microscópico, a gente consegue identificar facilmente. E o seu núcleo é em forma de rim ou em ferradura, né? A gente consegue identificar isso facilmente. Os linfócitos, né? Eles representam de 20 a 40% dos leucócitos. Tem um núcleo arredondado, vocês conseguem perceber, ó, tem um citoplasma e tem um núcleo assim gigante. E auxilia na imunidade do organismo. São as células que são acionadas rapidamente mediante algum agravo no nosso corpo e elas vão estar, junto com outras células, né, os leucócitos, atuando para que impeça que esse invasor adentre no nosso corpo. Além dos glóbulos vermelhos, né, as hemácias e os leucócitos, como a gente viu essa gama de leucócitos, a gente vai ter as plaquetas. Elas são encontradas nos capilares sanguíneos e vão se fragmentar o quê? Dentro da corrente sanguínea. Elas promovem a coagulação sanguínea também. Olha só, nessa imagem aqui, essa animação da lesão vascular, vocês conseguem perceber, né, ela caminhando dentro do nossa corrente sanguínea, que são essas estruturas amarelas. Então, o processo da hemostasia, que seria de cicatrizar, ou pelo menos a curto prazo tentar é, tapar, né, essa enfermidade, seria justamente isso. A plaqueta elas são deslocadas, elas são acionadas até essa ferida para que evite que o sangue comece o quê? Sair. Aí ela acaba coagulando ali e criando essa película. E os demais leucócitos chegam para atuar e também liberar o pus, como a gente viu naquele outro leucócito, essa especificidade que vai estar ajudando o nosso corpo não ser destruído ou, de certo modo, perder, né, a sua imunidade para esses agentes.